Olá, meus amados, graça e paz. Quero estar lendo com vocês o livro de Atos, capítulo 16, o versículo 34, que diz assim: E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua fé em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, ou alegrou-se com toda a sua família. Quero estar pensando um pouquinho com vocês no tema perto de nós, porém longe de Deus. Todos nós temos algum ente querido nosso que ainda está longe de Deus. É uma pessoa próxima de nós, porém longe de Deus. E não tem nada que nos entristece mais do que ver que esses familiares que nós amamos tanto continuam ainda fora da presença de Deus. E nós observamos, quando entendemos da palavra de Deus, que Deus ele criou o homem com livre-arbítrio. É verdade. E isso é uma lei fixa que ninguém pode mudar. Entretanto, quando nós oramos por um ente querido da maneira como Deus nos ensinou, Ele envia a essas pessoas que nós amamos certas influências e direções. Ou seja, nós podemos contribuir, colaborar com a transformação de vida do nosso familiar. Muitas vezes não conseguimos pregar para eles, né? Muitas vezes não conseguimos falar, mas nós podemos orar. Mesmo que não possamos falar nada, nós podemos orar. E se nós perseverarmos em oração com firmeza, vai chegar o momento em que o nosso ente querido ou o nosso familiar sentirá que é melhor e mais fácil entregar a sua vida ao Senhor do que continuar resistindo a Ele. Então, meus irmãos, é através da oração que nós colaboramos com Deus na tarefa de mudar o coração dos nossos familiares que estão perto de nós, porém longe de Deus. O texto que nós lemos de Atos 16, o versículo 34, fala-nos do carcereiro que se converteu através das ministrações de Paulo e Silas quando estavam presos. E a primeira coisa que ele faz agora é levar os dois para sua casa, para que Paulo e Silas pudessem também falar do amor de Cristo para os seus familiares. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, que os nossos familiares também possam ser alcançados pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero deixar para vocês algumas dicas, algumas orientações de como orar pelos nossos familiares que estão perto de nós, mas porém longe de Deus. Primeira coisa, precisamos orar de modo que a nossa oração em favor do nosso ente querido seja inspirada por um sincero desejo de que o nome do Senhor receba toda a glória, independente do que isso possa custar a nós ou àquele por quem nós oramos. Filipenses 1:20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo estava disposto a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, ainda que isso custasse o preço de morte. Ele não estava se importando. O que ele queria era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, tanto pela vida como pela morte. Vou deixar dois exemplos para vocês. A vó Sinhá. A vó Sinhá, uma senhorazinha de mais 90 anos de idade, antes de falecer, ela já sabia que estava chegando a sua hora. Ela preparou a relação dos cultos e quem seriam os pregadores. E eu preguei num dos cultos à noite, lá no seu, quando estávamos lá juntos, né? E os familiares também. E a avó Sinhá me escalou para a noite. Ela ali dentro do caixão, eu pregando a palavra do Senhor. De repente eu faço um apelo. Quem sabe você ouviu a palavra do Senhor através da vó Sinhá, ou quem sabe pelo testemunho da vó Sinhá, você gosta de entregar a sua vida nas mãos do Senhor.
veio uma jovenzinha lá do banco, chorando muito, foi lá na frente onde eu estava e disse assim: eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor Jesus, pelo testemunho da minha bisavó Sinhá. Uma bisneta entregando a sua vida nas mãos do Senhor pelo testemunho da avó Sinhá. Passou um ano, eu estou na frente do banco e de repente uma mocinha bateu nas minhas costas e diz assim: pastor Jorge, pois não, minha filha, eu queria lembrar o senhor, eu sou aquela moça que entregou a vida ao Senhor Jesus no dia do velório da minha bisavó Sinhá, e eu queria dizer para o senhor que eu vou me batizar nesse ano, se o senhor puder ir, eu vou ficar muito feliz. Olha só que maravilha, olha só que coisa preciosa. A avó Sinhá não conseguiu a conversão da sua bisneta em vida, mas após a sua morte, o seu testemunho continuou falando, e a sua bisneta entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. O André era um líder da mocidade da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Itapiruna, e ele sempre gostou de trabalhar com a mocidade. Um dia ele disse assim: ainda que seja preciso dar a minha vida para salvar os jovens da minha igreja, eu estou disposto a que isso aconteça. Foram fazer um trabalho próximo de Itapiruna e na volta soltou um pneu de um carro que estava à frente. Não sei se foi um caminhão, e eu sei que pegou no vidro, e esse carro deles foi parar em outro lugar. Eu sei que pega jovem daqui, pega jovem dali, e ele conseguiu salvar muitos jovens porque caíram num córrego e alguns estavam se afogando, e ele conseguiu tirar praticamente todo mundo. E de repente ele chega no hospital, fizeram os exames nele e constataram que ele tinha um problema muito sério, e o André veio a falecer. Nunca houve um avivamento tão grande na vida da igreja como quando, pelo testemunho do André, jovens se entregando ao Senhor Jesus, jovens se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então que a nossa oração, a nossa petição, ela seja inspirada por esse sincero desejo de que o nome do Senhor seja glorificado, independente do que aconteça conosco, contanto que os nossos familiares possam se render aos pés do Senhor Jesus. Segunda coisa, como orar por alguém que está perto de nós, porém longe de Deus. Precisamos vigiar para que ao orarmos não haja em nosso coração o menor ressentimento em relação ao ente querido pelo qual estamos orando. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Gálatas 5:6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos estar com o coração limpo em relação à pessoa pela qual estamos orando, porque se houver algum ressentimento, isso pode criar uma barreira, um muro impedindo a manifestação de Deus na vida dessa pessoa. Eu me lembro de uma sogra que testemunha dizendo que ela tinha um ressentimento muito grande com o genro, porque o genro estava maltratando a filha, e ela ficou com raiva do genro. E ela, sendo uma serva do Senhor, ela disse para Deus: Senhor, eu não posso sentir essas coisas. Um dia ela se ajoelha, ela ora, ela pede perdão ao Senhor, que Deus tire aquela raiz de amargura que estava perturbando o seu coração, que Deus arrancasse aquilo de dentro dela, que estava contaminando a sua alma. Deus efetua a transformação no coração dela, e ela ora pedindo: Senhor, salva o meu genro, Senhor, transforma o meu genro. De manhã cedo, o genro dela bate na porta e diz assim: minha sogra. Pois não, meu filho.
Aconteceu algo extraordinário essa noite. Eu fui impactado pela presença de Deus lá na minha casa. E aí ela foi e perguntou para ele: que horas era isso? Ele foi e disse: 3 horas da manhã. Ela disse: meu filho, foi exatamente a hora que eu pedi perdão a Deus pelo ressentimento que eu tinha em relação a você. Eu quero dizer para você que eu te perdoo, e que a partir de hoje eu profetizo transformação sobre a tua vida. E os dois se abraçaram e começaram uma nova história. E aquele moço começou a respeitar a sua esposa, começou a ser mais carinhoso, tudo porque alguém rompeu com o ressentimento. Não podemos deixar esses sentimentos criarem barreiras para que Deus trabalhe na vida dos nossos familiares. Precisamos nos livrar disso. Terceiro, como orar por alguém que está perto de nós, porém longe de Deus. Precisamos agora pedir a Deus que nos revele o que possamos ter feito para que Ele não se achegue a Deus. Agora somos nós que podemos estar sendo um empecilho para que o nosso ente querido se achegue a Deus. 1 Pedro 3,1 diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeita a vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo testemunho de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. E muitas vezes pode estar acontecendo isso. O nosso mau testemunho, talvez não estejamos sendo aquilo que nós falamos perto dos nossos familiares. E isso tem criado um impedimento para que eles se acheguem a Deus. Precisamos pedir a Deus que limpe o nosso coração. Precisamos pedir a Deus que nos mostre o que estamos fazendo de errado. Quem sabe nós algum dia falamos alguma coisa para o nosso ente querido que o magoou. Precisamos chegar até Ele e pedir perdão por aquilo que fizemos e que não fizemos também. Porque isso vai romper a ação do diabo sobre a vida. Porque muitas vezes o inimigo pode estar prendendo o nosso familiar através dessa pedra de tropeço que foi colocada. Ah, meus irmãos, graças a Deus por isso. Quero terminar dizendo que nós precisamos orar para que Deus leve o nosso ente querido a ter o desejo de ler a sua palavra, ou que ele a ouça de alguma forma. 2 Crônicas 6,30: então ouve tu desde os céus, do assento da habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Deus conhece o coração dos nossos familiares. Deus sabe o que precisa ser mudado. E nós precisamos pedir a Deus exatamente isso, que derrame dos altos céus esse desejo para que a pessoa possa gostar da palavra. Nós precisamos entusiasmar os nossos familiares. Nós precisamos enviar mensagens para os nossos familiares. Nós precisamos enviar hinos para os nossos familiares. Nós precisamos fazer com que eles gostem de estudar a palavra de Deus. E para terminar essa conclusão, dizer para vocês que é da maior importância que reconheçamos diante de Deus, que assim que Ele atender a nossa petição, nós lembraremos de que operou a transformação do nosso ente querido. Não foram as nossas orações, não foram os nossos jejuns, nem a nossa diligência em buscar ao Senhor. Tudo se deve à sua graça, misericórdia, poder e amor. Precisamos lembrar, ainda que os outros também participaram da batalha, da intercessão por aquela alma. Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua vontade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao nome da tua glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Eu tenho certeza que Deus vai estar visitando os teus familiares nessa hora.
Eu tenho certeza que Deus vai começar a efetuar uma grande transformação. E você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.